Reportagem a respeito dos fatos que aconteceram durante o Sínodo da Amazônia. Vários povos indígenas na Bahia, não na Bahia, mas no Brasil, a conjuntura política está muito gravosa, uma vez que a política ambiental brasileira e a política indigenista brasileira está sofrendo vários ataques contra o atual governo. Então, o Sínodo do Amazônico é um momento oportuno para a gente dar visibilidade às causas e o que vem ocorrendo dentro do Brasil frente à política indigenista e principalmente nas violências que estão sendo praticadas contra nós, os povos indígenas. Que tipo de violência em prática? O que passa? O governo implementou uma nova política genocida contra os povos indígenas. Então nós estamos vivenciando um novo processo de colonização. E esse processo de colonização, ele pendura novamente por desapropriação de terra, né, tirando nossos territórios, principalmente com invasão de madeireira, de mineração, do avanço do agronegócio frente aos nossos territórios. E isso está ocasionando uma nova política, né, de colonização do Estado brasileiro e está sendo avalizada pelo governo brasileiro. Então, assim, o momento que nós estamos sofrendo, o momento político agora é um momento muito violento, equipara-se muito com a ditadura militar e o período da invasão do Brasil. E isso, em vias práticas, acaba ocasionando não só o conflito socioambiental, o conflito com morte de lideranças indígenas, porque estamos defendendo nosso território, estamos defendendo nossa fauna, nossa flora, nossas florestas. E isso está ocasionando não só a mortandade da nossa liderança, mas também é um processo de criminalização, porque nós estamos lutando para ficar dentro do nosso território e é um dos motivos que nós estamos aqui hoje. Entonces, criminalização e Assassinato. sim, que a gente quer saber o que passa realmente, o que passa. Não pode contar. Sim. Com essa nova política que está sendo implementada no Brasil, a política genocida, nós, os povos indígenas, vamos para a linha de frente para tentar defender e proteger nossos territórios. Assim se deu com o processo da entrada das grandes minerações de forma ilegal nas terras indígenas. No começo do ano houve a morte do cacique Ayampi. Com as queimadas da Amazônia, muitas lideranças estão sendo criminalizadas por tentar apagar o fogo, né? Muitas lideranças estão sendo criminalizadas por defender o seu território. E esse processo, ele não se inicia agora, é um processo que vem se pendurando há muitos anos no Brasil. Porém, se agrava agora com o atual governo que defende a política de extermínio dos povos indígenas, que não quer que os povos indígenas permaneçam no seu território, quer aplicar uma nova metodologia que não nos contempla, não é nossa realidade, que ele quer que os povos indígenas saiam do seu território e venham para o meio urbano. E querem ocupar nosso território para exploração ilegal de madeira, para extração ilegal de mineração e principalmente para o avanço do agronegócio. Sim, mas aí matamos. Sim, já houve várias lideranças mortas no Brasil. Tem dados do CIMI recente que apontam o aumento da morte e da violência contra os povos indígenas. Mas houve um aumento significativo, né, de mais de 300%, principalmente da invasão das nossas terras, da exploração ilegal, né, e da tentativa de esbulho possessório, que é a retirada dos indígenas de forma forçosa dos seus territórios. Senta, papai me deve dizer a tribo Eu sou do povo Netiné Puxá da Bahia. Para vós, este sínodo é uma coisa concreta, pode sair algo de concreto? Que significado assim? Olha, o Sínodo, nós estamos aqui principalmente porque o Papa Francisco ele foi muito solidário com os povos indígenas no Brasil. Ele vem se posicionando de uma forma muito consistente, muito concisa e pressionando o governo brasileiro a proteger os povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta, os verdadeiros guardiões dos saberes tradicionais, né, que tem muito a contribuir com o clima, com o meio ambiente. E o Sínodo Amazônico ele vem num momento muito oportuno para dar visibilidade ao que vem ocorrendo, principalmente na Amazônia após as queimadas, né, que é um processo que se deu de muita violência, não só contra o meio ambiente, mas com os povos indígenas. E aí nós vamos aqui também prestar apoio ao Papa, dizer a ele que nós estamos com ele, que os povos indígenas do Brasil o apoiam nesse posicionamento e agradecer por tudo que ele tem feito em favor dos direitos dos povos indígenas. É um momento de troca, de dar visibilidade, de buscar apoio, mas também de dar apoio. A igreja, allá, você ajuda? A igreja local se ajuda?
Ajuda, eles têm um trabalho com as comunidades indígenas, né? Nós temos o Conselho Indigenista Missionário no Brasil que vem atuando de forma muito exitosa em prol dos direitos territoriais, né? E tentando combater as violências que os povos vêm sofrendo. E isso reflete aqui no Papa, porque eles passam relatórios anuais que apontam os dados de violência, a quantidade de terras que estão sendo invadidas, dados concretos, né? E traz para cá, para o Vaticano, para que o Papa consiga fazer uma fala mais consistente e cobre do governo brasileiro essas violências que estão sendo praticadas contra os povos indígenas. Barragem. Hoje o Brasil também está vivenciando um processo de invasão das cidades no intuito de grandes empreendimentos. E nós estamos muito preocupados porque esses grandes empreendimentos estão matando nossos rios, está contaminando os rios, né? E ainda existe um processo de mineração que acaba contaminando ainda mais os leitos do rio. Nós temos casos concretos como os Yanomami, que estão com 50% da população contaminada pelo mercúrio, que é através da extração ilegal da mineração. E fora, sem falar da barragem que causa um dano, um impacto ambiental tremendo, como o caso de Belo Monte, que nós fomos contra, os povos indígenas foram contra, mas infelizmente foi um empreendimento que foi colocado pelo governo como prioridade. Infelizmente acabou sendo construído e prejudicando toda a fauna e a biodiversidade daquele ambiente. Ok, a última pergunta. Hemos encontrado o jefe del pueblo Sioux del Norte América. ¿Tú te acuerdas la situación con el Norteamérica? En Norteamérica por 150 años atrás mataron un pueblo para tomarse los indígenas de Norteamérica. Ellos son aquí, representantes aquí. Lo que ha hecho así. Siente un link, una liaison com eles? Sim, com certeza. Vários povos aqui no Brasil, né, não só o meu, como os próprios povos Terena, como os Guarani Kaiowá, estão passando um processo de genocídio. Nossos povos estão sendo totalmente assassinados, dizimados, para que o governo se aproprie desses terrenos, já que o nosso território é patrimônio da União. Então, se não existir indígenas, a União vai tomar posse. Então, o processo genocida do Estado brasileiro é no intuito mesmo de se apropriar do nosso território, para poder fazer exploração. A última coisa, o que faz tu allá para viver? Como vive? Que trabalho? Nós vivemos hoje da agricultura familiar, nós somos nômades também, pescamos, sobrevivemos, mas também dependemos muito da política de Estado, das políticas públicas implantadas pelo Estado, porque o Estado nos tornou dependente dele. A partir do momento, o meu povo foi impactado por uma grande hidrelétrica, então nós vivemos hoje numa vila, numa pequena gleba de terra, que eles não devolveram nosso território tradicional. Então o Estado ocasionou um dano, mas não reparou o dano. Então se tornamos também independentes do Estado pela política do Estado que foi implementada dentro da minha comunidade. E tem filhos? Mulher? Sim, tenho filhos. Tenho um filho. Uno? De quantos anos? 4 anos. 4 anos. Sim. Ok, muchas gracias. Obrigada. A situação dos povos indígenas hoje no Brasil, que está muito difícil pela política do governo atual do Bolsonaro. Se está desflorestando a Amazônia. A questão do desmatamento dentro da Amazonas, a questão das hidrelétricas que estão sendo colocadas em nome do progresso. O governo quer explorar as terras indígenas, querem destruir o nosso povo. Então nós estamos aqui para pedir, né, que o mundo, a humanidade esteja aí apoiando os povos indígenas, que esteja aí protegendo a natureza, em nome da Amazonas, porque precisamos continuar respirando, precisamos da mata, precisamos dos rios, para que nós, não só os povos indígenas, mas sim a humanidade, continue a respirar, a sobreviver e viver dentro desse planeta. Como te chamas? Alberto Terena, de Mato Grosso do Sul, Brasil, e pertenço à articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB. Como se chama tu comunidade? Povo Terena. Povo Terena, esse é o nome da comunidade. Alberto Terena. Ok. Gracias.
para o Brasil e para as agências de notícias. Bom dia, Dinamarca. Bom dia. Estamos aqui em Roma, do lado aqui da igreja de São Pedro. E qual é a sua etnia? Eu sou do povo tuxado. Tuxá. Você chegou do Brasil hoje? Chegamos ontem. Ontem? E como é que está sendo essa experiência aqui em Roma? Apesar que você chegou há pouco tempo, mas... Bom, nós ainda estamos naquela expectativa, né? Sim. Nós chegamos, estamos iniciando uma jornada de mais de 30 dias aqui. 30 Não dias? só em Roma, mas em vários países, aproximadamente 12 países nós vamos passar, para levar um pouco da nossa mensagem, passar para a população, para a comunidade europeia, tudo que está ocorrendo no Brasil. Né, as violações de direitos, retrocessos na política indigenista, na política ambiental e principalmente dar visibilidade, né, nessa nova política genocida que o governo está implementando contra os povos indígenas. Sim. Então essa mensagem vocês começaram agora no Sínodo aqui. Sim. E vocês vão passar em 12 países falando a mensagem de vocês. Isso, É isso. isso. Mas isso vai ser uma continuação aqui de Roma? Você vai continuar viajando? Sim, fazendo... daqui de Roma. Para onde você vai? Que países o próximo país vai ser a Alemanha. Né? Nós vamos se juntar a vários grupos de movimentos sociais da Europa, né? E principalmente, né, o nosso objetivo, a nossa mensagem é dar visibilidade de fato o que ocorreu, né, por exemplo, com as queimadas, o avanço do agronegócio sobre nossas terras, a mineração ilegal, né, tudo que vem ocorrendo e que o mundo precisa tomar conhecimento e ajudar. Nós sabemos das nossas contribuições junto para combater o aquecimento global. Nós precisamos, nesse momento, nessa conjuntura, entendemos que só as populações indígenas que têm uma grande contribuição contra o aquecimento global, comprovada cientificamente, né, que nós temos a solução para combater o aquecimento global. E a nossa luta contra o aquecimento global, ela está gerando um conflito. Esse conflito está gerando morte, né, dos povos indígenas. Então nós precisamos que a comunidade europeia, que o mundo reconheça nossas contribuições e que venha ajudar, né, nessa luta, no combate ao aquecimento global e principalmente cobrar dos governos locais e do governo brasileiro que implemente políticas e reforce a política indigenista e não que extermine os povos indígenas. Muito obrigada.